Você tem um dia para sair desta casa, disse minha filha. Meu neto acrescentou: você nem é minha avó de verdade. Sorri, peguei um documento e disse: na verdade, você tem 24 horas para encontrar um novo lugar para morar. Estou feliz por ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Você tem um dia para sair desta casa. As palavras me atingiram como um golpe físico. Fiquei ali parada na porta da cozinha, minhas mãos artríticas ainda segurando o pano de prato que eu estava usando para secar os pratos do café da manhã. O rosto de Oakley estava contorcido por uma raiva que eu via crescendo há meses. Mas ouvi-la dirigida a mim com tanto veneno fez meu peito apertar. Oakley, por favor, sussurrei, com a voz quase inaudível. Esta é a minha casa também. Ela riu, um som áspero que me fez estremecer. Sua casa? Mãe, você mora aqui sem pagar aluguel há 3 anos. 3 anos eu te sustentando, te alimentando, te dando um teto, e o que eu recebo em troca? Nada além de reclamações e julgamentos. Eu queria dizer a ela que isso não era verdade. Queria lembrá-la de todas as noites em que fiquei acordada com Kent quando ele estava doente, de todas as refeições que preparei, de todas as roupas que dobrei, de todas as limpezas que fiz sem que me pedissem. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, como sempre. Kent apareceu na porta atrás da mãe, seu corpo de 15 anos já mais alto que o meu. O menino que ajudei a criar, a criança para quem cantei para dormir, li histórias e enfaixei joelhos ralados, o neto que eu amei com cada fibra do meu ser, olhou para mim com o mesmo desdém frio de sua mãe. Finalmente, disse ele, revirando os olhos. Talvez agora eu possa receber amigos sem passar vergonha. A crueldade casual em sua voz fez meus joelhos fraquejarem. Estendi a mão para me apoiar no balcão, e algo naquele gesto pareceu irritá-lo ainda mais. Meu Deus, você é tão dramática, continuou ele, a voz ganhando confiança com um aceno de aprovação da mãe. Não é como se você fosse minha avó de verdade. Avós de verdade não vivem às custas da família como parasitas. A palavra parasita ecoava na minha mente, quicando como uma bolinha de gude em um pote vazio. Senti algo dentro de mim se partir, não apenas meu coração, mas algo mais profundo. Meu senso de identidade, minha compreensão do meu lugar nesta família, minha crença de que o amor poderia superar qualquer coisa. Oakley se aproximou, seus olhos brilhando com uma satisfação que me embrulhou o estômago. Você ouviu, mãe? Até o Kent percebe. Você não está contribuindo com nada aqui. Você está apenas existindo, ocupando espaço. Olhei ao redor da cozinha que eu havia organizado, para a sala de estar onde eu passará inúmeras noites ajudando o Kent com a lição de casa, para as fotos na geladeira que me incluíam em tempos melhores. Quando eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Eu criei você, disse baixinho, as palavras soando estranhas na minha língua. Eu raramente me defendia. Era mais fácil simplesmente absorver a frustração deles e seguir em frente. Por pouco, retrucou Oakley. Você estava sempre trabalhando, sempre estressado, sempre me fazendo sentir culpado por querer coisas que outras crianças tinham. E agora espera que eu cuide de você porque não planejou sua aposentadoria direito. A injustiça disso me tirou o fôlego. Cada jornada dupla que eu havia trabalhado fora por ela. Cada hora extra, cada evento social perdido, cada sacrifício fora para lhe dar oportunidades que eu nunca tive. Mas explicar isso agora só me faria parecer patético. Kent cruzou os braços, imitando a postura da mãe. Meus amigos acham estranho você morar aqui. Tipo, por que você não consegue ter sua própria casa? A avó do meu amigo Jason tem um apartamento bacana e o leva para férias e tudo mais. Você só faz a nossa casa cheirar a velho. Cada palavra era uma pequena faca, precisamente posicionada para causar o máximo de dano. Eu me perguntava quando ele aprenderá a ser tão cruel, ou se eu simplesmente tinha sido cega demais para perceber isso se desenvolvendo. Para onde eu vou? Perguntei, odiando o quão baixa minha voz soava. Oakley deu de ombros. Isso não é mais problema meu. Talvez um daqueles lares para idosos. Eles têm programas para pessoas que não podem pagar por conta própria. A sugestão pairava no ar como uma ameaça. Eu já tinha visitado esses lugares quando procurava opções para minha mãe, anos atrás.
O cheiro de desinfetante e desespero, os olhares vagos, a maneira como os funcionários falavam com os moradores como crianças. O pensamento fez minhas mãos tremerem. Preciso de mais tempo, eu disse. Um dia não é suficiente para encontrar um lugar para morar. Você teve 3 anos para descobrir isso, respondeu Oakley friamente. Cansei de permitir sua dependência. Não é saudável para nenhum de nós. Ela se virou para Kent, sua voz se tornando calorosa e maternal de um jeito que nunca era quando se dirigia a mim. Vá começar sua lição de casa, querida. A vovó e eu precisamos terminar de conversar. Kent sorriu, visivelmente satisfeito por ter sido dispensado do dever de testemunha, mas satisfeito com o dano que ajudara a causar. Enquanto se afastava, ouviu murmurar, finalmente, um pouco de paz e sossego. Quando ficamos sozinhos, a expressão de Oakley suavizou-se um pouco, mas não com gentileza. Era o olhar de alguém prestes a desferir o golpe final. Mãe, sei que parece duro, mas é para o seu próprio bem. Você precisa aprender a ser independente novamente. Você se acostumou demais dependendo dos outros. A ironia não me passou despercebida. Isso vindo da mulher que me ligou chorando à meia-noite quando Kent era um bebê e não conseguia lidar com a vida de mãe solteira. Isso vindo da filha que implorou para eu morar com ela quando o ex-marido dela parou de pagar pensão alimentícia. Isso vindo da criança por quem eu sacrifiquei tudo. Mas eu não disse nada disso. Em vez disso, assenti lentamente, sentindo algo se mover dentro de mim, não quebrado desta vez, mas endurecido, como aço sendo forjado no fogo. Eu entendo, disse baixinho. Oakley pareceu surpresa com a minha concordância. Ela provavelmente esperava lágrimas, súplicas, talvez até ameaças de ligar para outros familiares, mas eu fiquei ali, olhando para ela com outros olhos. Ótimo, disse ela, embora parecesse insegura agora. Quer dizer, isso é realmente para o seu bem. Você vai ver. Caminhei lentamente até o meu quarto, sentindo os olhares deles nas minhas costas. Atrás de mim, ouvi Oakley ao telefone, provavelmente ligando para a irmã para reclamar do fardo que eu havia me tornado. A dor familiar de ser comentada como um objeto em vez de uma pessoa me invadiu. No meu quarto, sentei-me na cama que comprei com meu próprio dinheiro e observei meus modestos pertences, fotos de Oakley e Kent, livros que acumulei ao longo de décadas, o porta-joias que minha mãe me dera. Uma vida tão pequena quando vista pelos olhos deles. Mas enquanto eu estava ali sentado, algo estranho aconteceu. Em vez do desespero habitual que se seguia a esses confrontos, senti uma clareza calma se apoderar de mim. Eles queriam que eu fosse embora. Ótimo. Achavam que eu era impotente. Veríamos isso. Abri a gaveta do meu criado mudo e tirei uma pasta de papel pardo que eu esperava nunca precisar. Dentro dela, havia documentos que mudariam tudo, documentos que provavam o quanto eles estavam errados sobre quem detinha o poder naquela casa. Amanhã, quando eu deveria estar arrumando minhas coisas com vergonha, eu mostraria a eles exatamente quem Pat Morrison realmente era. Não dormi naquela noite. Como conseguiria? Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Kent me chamando de parasita, via o sorriso satisfeito de Oakley enquanto ela dava seu ultimato. Mas, ali, deitada na escuridão, outras lembranças começaram a vir à tona, lembranças que eu havia enterrado sob anos tentando manter a paz. Lembrei-me do telefonema que mudou tudo, 3 anos atrás. A voz de Oakley tremia, desesperada de um jeito que eu não ouvia desde que ela era pequena, com medo de tempestades. Mãe, não sei o que fazer. O David parou de enviar os cheques de pensão alimentícia. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Posso perder a casa. Ela estava chorando, chorando de verdade, não as lágrimas manipuladoras que ela havia criado na adolescência. E, como sempre, meu instinto maternal entrou em ação antes que meu bom senso pudesse me alcançar. De quanto você precisa? Perguntei, já calculando quanto poderia sacar da minha poupança para a aposentadoria. Não sei. Talvez você pudesse vir ficar com a gente por um tempo. Ajudar com o quente e as prestações da casa. Só até eu me recuperar. Só até a essas palavras foram o começo do fim da minha independência. Eu havia vendido meu pequeno, mas confortável apartamento, aquele pelo qual trabalhei 30 anos para quitar. Liquidei minha poupança, resgatei títulos e até vendi o anel de noivado da minha mãe.
tudo para ajudar Oakley a manter aquela casa, a casa que ela agora afirmava ser só dela. Os primeiros meses não foram tão ruins. Oakley se mostrou grata na época, quase como a filha que eu lembrava de tempos melhores. Ela me incluiu nas decisões, pediu meus conselhos e até me agradeceu pelos sacrifícios que eu estava fazendo. Mas a gratidão, eu aprendi, tem vida curta. Aos 6 meses, minha presença passou a ser esperada, em vez de apreciada. No primeiro ano, de alguma forma, eu havia me transformado de salvador em um fardo. A mulher que havia me implorado para salvar sua casa agora me tratava como uma hóspede indesejada que havia se ausentado demais. Pensei em todas as pequenas humilhações que se acumularam ao longo dos anos. A maneira como Oakley me apresentou às suas amigas: esta é a minha mãe. Ela vai ficar conosco por um tempo. Nunca, esta é a minha mãe que salvou a nossa casa, ou mesmo apenas, esta é a minha mãe, Pat. Sempre com aquele qualificativo que fazia a minha presença soar temporária e um pouco constrangedora. Depois, vieram as regras da casa que foram surgindo aos poucos: não usar as toalhas boas, não comer o iogurte caro, não deixar a TV muito alta, não convidar ninguém sem pedir antes, não reorganizar os móveis. Não, não, não. Eu me vi encolher, tanto física quanto emocionalmente, tentando ocupar menos espaço em uma casa que ajudei a salvar. A pior parte foi ver Kent mudar. Quando me mudei, ele tinha 12 anos e ainda era um doce, ainda o garotinho que subia no meu colo para ouvir histórias. Mas, à medida que crescia e assimilava a atitude da mãe em relação a mim, ele se tornou um estranho frio e arrogante que me via como um incômodo. Lembrei-me da sua festa de 13 anos. Passei dias planejando, comprando decorações com o dinheiro do meu seguro social, assando seu bolo favorito do zero. Mas quando os amigos dele chegaram, ele me pediu para ficar no seu quarto para que meus amigos não pensem que você mora aqui. A humilhação tinha sido esmagadora, mas eu obedeci. Eu sempre obedecia. Ou da vez em que me ofereci para ajudá-lo com seu projeto de história sobre herança familiar. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido algo nojento. Por que eu iria querer te incluir? Você nem é da família de verdade. Você é só a mãe da minha mãe. Só a mãe da mamãe. Como se o nosso relacionamento existisse apenas através do Oakley. Como se eu não tivesse valor independente na vida dele. Parei de tentar depois disso, parei de oferecer ajuda com a lição de casa, parei de perguntar sobre o dia dele, parei de tentar me conectar com o neto que eu um dia adorei. Era mais fácil do que enfrentar a rejeição constante. Mas as lembranças que mais doíam eram as de quando Oakley era jovem. Eu era mãe solteira desde que ela tinha 5 anos, quando o pai dela decidiu que a responsabilidade não era dele. Trabalhei em 2 empregos, às vezes 3, para dar a ela o tipo de infância que eu nunca tive. Lembrei-me do Natal em que ela tinha 8 anos e queria desesperadamente uma bicicleta, não qualquer bicicleta, mas aquela rosa com fitas e uma cesta que todas as suas amigas tinham. Eu trabalhei horas extras no restaurante por 2 meses, economizando cada gorjeta e pulando refeições para poder pagar por ela. Na manhã de Natal, seu rosto se iluminou como o sol ao ver aquela bicicleta debaixo da nossa pequena árvore patética. Ela me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar e sussurrou: "Você é a melhor mãe do mundo." Onde estava aquela garotinha agora? Quando foi que a gratidão se transformou em direito? Quando foi que o amor se tornou obrigação? Pensei em todas as reuniões de pais e professores das quais participei, apesar de estar exausto dos turnos noturnos, em todos os jogos de futebol dos quais torci, apesar de ter que ficar de pé porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel da cadeira, em todas as vezes em que disse sim quando todos os meus instintos práticos gritavam não. Quando Oakley se formou no ensino médio, eu dei a ela o colar de pérolas da minha avó, a única coisa valiosa que eu tinha além do meu anel de noivado. Estava na nossa família há 3 gerações. Ela o usou no baile de formatura, na formatura e no casamento. Mas no ano passado, quando o dinheiro estava curto, ela o vendeu sem nem me avisar. Só descobri quando estava procurando algo no porta-joias dela e percebi que tinha sumido. "Ah, aquela coisa velha", ela disse quando perguntei. "Eu vendi." "As pérolas nem eram de verdade, mãe." "Mandei avaliar." "Elas eram de verdade." Minha avó se sacrificou para comprá-las, assim como eu me sacrifiquei para mantê-las na família.
Mas a dispensa casual de Oakley me disse tudo o que eu precisava saber sobre como ela via nossa história familiar, nossas tradições, nossas conexões. Agora, sentado na escuridão do que eles consideravam sua casa, eu sentia o peso de todos aqueles anos me pressionando, cada sacrifício dispensado, cada gesto de amor esquecido, cada pedaço de mim que eu havia entregado tratado como inútil. Mas amanhã, eles descobririam a verdade. Amanhã, descobririam que a mulher que estavam tratando como um caso de caridade era, na verdade, quem tinha todas as cartas na manga. Puxei a pasta para mais perto e a abri sob a luz do meu celular. Escritura do imóvel, contrato de compra e venda, extratos bancários, documentos de transferência, todas as provas de que eu precisava de que a vida confortável deles havia sido construída sobre uma base que eles desconheciam. Que durmam profundamente esta noite. Que sonhem com a sua recém-descoberta liberdade do fardo de me sustentar. Porque quando amanhecesse, eles acordariam para uma realidade que destruiria tudo o que pensavam conhecer. A velha impotente que eles passaram 3 anos a menosprezar estava prestes a lembrá-los de quem realmente era o dono do terreno em que pisavam. O sol da manhã entrava pela janela do meu quarto enquanto eu ouvia Oakley se movimentando pela cozinha, provavelmente preparando seu café da manhã apressado de sempre antes do trabalho. Eu estava acordada desde as 5, sentada em silêncio com a pasta de papel no colo, esperando o momento certo. Eu ouvia quente no chuveiro, se preparando para a escola. Sons normais de uma manhã normal, exceto que hoje seria tudo menos normal. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu caminhava para a cozinha. A artrite que costumava fazer meus dedos doerem parecia ter desaparecido, substituída por uma estranha sensação de propósito que eu não sentia há anos. Oakley estava no balcão, mexendo no celular enquanto o café passava. Ela olhou para cima quando entrei, e sua expressão imediatamente mudou para aquela mistura familiar de impaciência e irritação. Ótimo! Você acordou, disse ela, sem olhar para mim. Espero que tenha passado a noite se organizando. Eu falei sério ontem. Eu sei que sim, respondi baixinho, colocando a pasta na ilha da cozinha entre nós. Ela olhou para ela com leve curiosidade. O que é isso? Seus registros médicos? Por que se você acha que me mostrar contas vai me fazer sentir culpado? Não são registros médicos, eu disse, com a voz mais calma do que eu ouvi há meses. É algo que você precisa ver. Kate entrou correndo na cozinha, com o cabelo ainda úmido do banho. Pegou uma torrada e começou a passar manteiga de amendoim, ignorando completamente a minha presença. A dispensa casual que antes doía tanto agora parecia quase risível. A que horas você quer que eu ligue para o caminhão de mudança? Perguntou Oakley, ainda sem abrir a pasta. Porque tenho reuniões a tarde toda e quero que isso seja resolvido antes. Abra, eu disse, minha voz cortando suas palavras como uma lâmina. Algo no meu tom fez com que ambos olhassem para mim, olhassem de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Kate parou no meio da mordida, seus olhos alternando entre sua mãe e eu. O riso de Oakley agora era nervoso. Mãe, o que é isso? Algum tipo de gesto dramático? Porque eu não tenho tempo para... Abra a pasta, Oakley. Ela me encarou por um longo momento, depois pegou a pasta de papel pardo com irritação exagerada. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. O primeiro documento que ela tirou foi a escritura do imóvel. Observei seus olhos percorrerem a página, vi o momento em que seu cérebro processou o que ela estava lendo. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho, e depois pálido novamente. Isso é, ela começou, depois parou e leu novamente. Isso não pode estar certo. O que foi? Perguntou Kate, aproximando-se para espiar por cima do ombro dela. As mãos de Oakley tremiam enquanto ela folheava os outros documentos, registros de transferência bancária mostrando meu dinheiro de aposentadoria financiando o pagamento inicial, documentos de empréstimo com meu nome como mutuário principal, documentos de seguro me listando como o único proprietário. Eu não entendo, ela sussurrou. Mas eu podia ver em seus olhos que ela estava começando a entender. 3 anos atrás, quando você me ligou chorando por ter perdido a casa, eu disse, com a voz firme e clara, você não estava apenas me pedindo ajuda com os pagamentos. O banco já tinha iniciado o processo de execução hipotecária. Seu crédito foi destruído. O atraso no pagamento da pensão alimentícia do David deixou você com meses de atraso em tudo.
Kate estava lendo por cima do ombro dela agora, sua expressão mudando de confusão para algo próximo ao medo. A única maneira de salvar esta casa era outra pessoa comprá-la imediatamente, continuei. Alguém com bom crédito e dinheiro suficiente para a entrada. Então, eu comprei. Tudo. A casa, o terreno, tudo. Oakley afundou numa cadeira, ainda segurando os papéis. Mas você me disse que estava ajudando com as prestações da hipoteca. Era. Estou pagando a hipoteca da minha casa há 3 anos, enquanto você me tratava como um fardo que você estava gentilmente suportando. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. A torrada de quente estava esquecida em sua mão, e a manteiga de amendoim pingava no chão. Por quê? A voz de Oakley era quase um sussurro. Por que você não me contou? Porque pensei que isso feriria seu orgulho. Pensei que, se você soubesse a verdade, se sentiria culpado, talvez até envergonhado. Queria que você se sentisse seguro em sua própria casa, não como se estivesse morando na minha. Puxei uma cadeira e sentei-me em frente a ela, sentindo-me mais velha do que meus 69 anos, mas de alguma forma mais forte também. Coloquei a escritura em meu nome para proteger nós duas. Se algo acontecesse com você, Kate ainda teria uma casa. Se algo acontecesse comigo, a casa passaria para você em meu testamento. Achei que estava sendo generosa. Achei que estava sendo uma boa mãe. Oakley estava chorando agora, mas não eram as lágrimas manipuladoras com as quais eu havia me acostumado. Eram as lágrimas de alguém cujo mundo inteiro tinha acabado de se transformar sob seus pés. Mãe, ela começou, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar, eu disse. Por 3 anos, vi você me tratar como um caso de caridade, como um fardo que você teve a nobreza de carregar. Você me fez sentir pequena, indesejada e envergonhada de precisar de ajuda. Você deixou seu filho falar comigo de um jeito que te deixaria de castigo por 1 mês quando você tinha a idade dele. Kate estremeceu ao ouvir isso, finalmente entendendo que sua crueldade casual não havia passado despercebida. E ontem, continuei, você me disse que eu tinha um dia para sair da sua casa. Você me fez sentir como uma parasita, como alguém se aproveitando da sua generosidade. Estendi o braço sobre a mesa e gentilmente peguei a escritura das mãos trêmulas de Oakley. Mas esta casa não é sua, querida. É minha. É minha há 3 anos, e se alguém precisa encontrar outro lugar para morar, não sou eu. A cor desapareceu completamente do rosto de Oakley. Você não pode estar falando sério. Ontem, Kate me disse que eu não era realmente a avó dele. Você me disse que eu era um fardo, que estava ocupando espaço, que não estava contribuindo com nada. Dobrei a escritura cuidadosamente e a coloquei de volta na pasta. Bem, agora você sabe exatamente com o que eu tenho contribuído. Kate deixou cair a torrada, e o som dela batendo no chão ecoou no silêncio atordoado. Vovó, disse ele, e ouvi-lo usar aquela palavra novamente depois de tanto tempo fez meu peito apertar. Eu não quis dizer? Sim, vocês fizeram isso, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Vocês dois fizeram, e tudo bem, porque agora estamos todos certos sobre nossa posição. Oakley estava ofegante agora, sua respiração ofegante. Mãe, por favor. Eu estava com raiva ontem. Estava estressada com trabalho e dinheiro, e não era minha intenção. Sim, você disse, repeti. E você já falava sério há muito tempo. Este não foi um dia ruim, Oakley. Isso vem se acumulando há 3 anos. Levantei-me, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Acho que alguém mencionou algo sobre ter 24 horas para fazer as malas. Os olhos de Oakley se arregalaram. Você está nos expulsando, mãe? Não temos para onde ir. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, eu disse, usando o mesmo tom de desdém que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Vocês dois são jovens e capazes. Talvez um daqueles apartamentos no centro da cidade seja mais adequado para você. Mas, mãe, Oakley começou a se levantar, mas então pareceu se lembrar de que estava se segurando na mesa para se apoiar e sentou-se pesadamente. O som do corpo dela batendo na cadeira foi a última coisa que ouvi antes que ela caísse para a frente, inconsciente. Kate gritou. Oakley acordou 5 minutos depois, esparramada no chão da cozinha com Kate ajoelhado ao lado dela, o rosto pálido de pânico.
Eu tinha calmamente pegado uma toalha úmida e estava sentada na minha cadeira, esperando. Mãe, Kent dizia, dando tapinhas na bochecha dela freneticamente. Mãe, acorda. Quando seus olhos se abriram, a primeira coisa que ela viu foi eu sentado ali, completamente calmo. Por um instante, a confusão tomou conta de seu rosto. Então, a realidade voltou como uma onda. Meu Deus, ela sussurrou, lutando para se sentar. Isso está realmente acontecendo. Entreguei-lhe a toalha. Beba um pouco de água. Lentamente, ela aceitou com as mãos trêmulas, sem tirar os olhos do meu rosto, procurando algum sinal de que tudo aquilo fosse uma brincadeira elaborada, talvez algum indício de que sua mãe, tão ingênua, cederia e voltaria atrás. Ela não encontraria. Vovó, disse Kent, e sua voz falhou ao pronunciar as palavras. Por favor, desculpe. Não sabíamos. Não sabia o quê? Perguntei gentilmente. Que sou um ser humano com sentimentos? Que tratar alguém mal tem consequências? Que ações importam? Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu estava sendo idiota. Não quis dizer aquelas coisas que eu disse sobre você não ser minha avó de verdade, sobre você ser uma parasita, sobre ter vergonha de ter você em casa. Mantive a voz calma, mas cada palavra atingiu o alvo. Qual parte você não quis dizer, Kent? Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, lágrimas de verdade dessa vez, não as lágrimas de crocodilo que aprenderá com a mãe. Todas. Quer dizer, nada disso. Eu só estava sendo maldoso porque sua mãe te ensinou que era aceitável me tratar daquele jeito, terminei por ele. Porque você a viu me desprezar e me diminuir por 3 anos, e aprendeu que não tinha problema fazer o mesmo. Oakley conseguiu se sentar numa cadeira, embora ainda parecesse que ia desmaiar de novo. Mãe, eu sei que não, eu sei que cometi erros, mas você não pode simplesmente nos expulsar. Somos uma família. A palavra família pairava no ar entre nós como um desafio. Família, repeti lentamente. É isso que somos? Porque ontem você deixou bem claro que eu não era família. Eu era um fardo, um parasita, alguém se aproveitando da sua generosidade. Eu estava com raiva, disse ela, desesperada. As pessoas dizem certas coisas quando estão com raiva. Você sabe disso. São mesmo? Perguntei. Porque quando fiquei brava por você ter vendido as pérolas da minha avó sem pedir, não te xinguei. Quando fiquei magoada por você nunca mais me incluir em fotos de família, não ameacei te expulsar. Quando me senti sozinha porque vocês duas me tratavam como se eu fosse invisível, não te fiz sentir indesejada em sua própria casa. Cada exemplo me atingiu como um golpe físico. Eu podia ver os dois se lembrando, reconhecendo a verdade no que eu dizia. Mas eu fiz você se sentir indesejada, sussurrou Oakley. Não fiz? Sim, respondi simplesmente. Você fez. Kent chorava ainda mais agora. Nós podemos mudar. Eu posso melhorar. Eu prometo. Você consegue? Perguntei. Porque não é a primeira vez que temos essa conversa. Toda vez que tentei abordar como vocês dois me tratam, me disseram que estou sendo sensível demais ou dramática. Toda vez que pedi um mínimo de respeito, me fizeram sentir como se estivesse pedindo demais. Peguei a pasta novamente e tirei outro conjunto de documentos. Quer saber o que mais eu tenho pago? O rosto de Oakley ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. O que você quer dizer? As mensalidades escolares do Kent. A escola particular que você disse a todos que estava se sacrificando para pagar. Eu pago essa mensalidade desde que ele começou lá. Todo mês, $1.200 do meu cheque da Previdência Social. Kent ficou boquiaberto. Mas a mamãe disse. Sua mãe te contou um monte de coisas que não eram exatamente verdade, eu disse. O seguro do carro daquele Honda que você dirige para a escola? Meu. O plano de saúde que cobre seu tratamento odontológico e seus exames físicos esportivos? Meu. A conta de internet para você poder jogar seus videogames? Meu também. Espalhei os extratos sobre a mesa como um jogador de pôquer revelando uma mão vencedora. As contas do supermercado, as contas de serviços públicos, o IPTU, o seguro residencial. Devo continuar?
Oakley emitia pequenos sons ofegantes, como um peixe fora d'água. Achei que eu também estava contribuindo. Meu salário. Seu salário mal dá para pagar a prestação do carro e as contas do cartão de crédito, eu disse. Eu estava sustentando a casa inteira enquanto você dizia a si mesma que estava me sustentando. A verdade se abateu sobre a cozinha como um cobertor pesado. Kent olhou para mim e para a mãe, claramente tentando processar aquela reviravolta completa de tudo em que acreditava. Então, quando você disse que eu estava ocupando espaço, continuei, o que você realmente quis dizer é que eu estava ocupando espaço na casa que possuo, comendo alimentos que compro, usando serviços públicos pelos quais pago, enquanto contribuía apenas com o trabalho que mantém esta casa funcionando. Mãe, a voz de Oakley era quase inaudível. Eu não sabia. Juro que não sabia que era tanto. Você não queria saber, corrigi. Há uma diferença. Você queria acreditar que era filha generosa cuidando da mãe indefesa porque isso te fazia sentir bem consigo mesma. Te fazia sentir poderosa, nobre no controle. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o quintal que eu vinha cuidando havia 3 anos, o jardim que eu havia plantado, a cerca que eu havia consertado, o deck que eu havia restaurado. Mas a verdade é que você tem vivido às minhas custas enquanto me trata como um fardo. Você tem criado seu filho para desrespeitar a mulher que, na verdade, o sustenta. Você tem brincado de casinha com o meu dinheiro enquanto me faz sentir grata pelo privilégio. Quando me virei novamente, ambos estavam me encarando com expressões que eu nunca tinha visto antes, não raiva, irritação ou rejeição, mas algo mais próximo do medo. 24 horas, eu disse baixinho. Foi isso que você me deu. Então é isso que eu estou te dando. Mas para onde iremos? Perguntou Kent, com a voz baixa e jovem. Não sei, admiti. Mas tenho certeza de que vocês vão dar um jeito. Afinal, vocês dois são jovens e capazes. Vocês têm um ao outro. Vocês têm opções que eu nunca tive quando estava recomeçando. Oakley agarrou a borda da mesa. Você vai mesmo fazer isso? Vai mesmo nos deixar sem teto? Não estou te obrigando a nada, eu disse. Estou apenas retomando a responsabilidade pela minha vida. Você queria que eu fosse embora? Tudo bem. Agora você pode ir embora. Mas pedimos desculpas, explodiu Kent. Nós pedimos desculpas. Sinto muito que você tenha sido pego, eu disse gentilmente. Sinto muito que esteja enfrentando as consequências. Mas você se arrepende de como me tratou? Ou se arrepende de que me tratar mal tenha sido um erro? A pergunta pairava no ar, sem resposta, porque todos sabíamos qual era a verdade. Peguei minha pasta e fui para o meu quarto. Você tem até amanhã de manhã. Sugiro que comece a fazer ligações. Atrás de mim, eu ouvia Oakley soluçando e Kent tentando confortá-la. Os sons que antes teriam partido meu coração e me feito correr de volta para consertar tudo agora pareciam apenas barulho. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava no controle do meu próprio destino. E foi incrível. A casa parecia diferente no momento em que o carro dele saiu da garagem, não vazia, mas liberta, como se um suspiro que eu vinha prendendo há 3 anos finalmente tivesse sido liberado. Eles tinham saído naquela manhã com tudo que coubesse no Honda de Oakley e um trailer da UAU que Kent havia alugado com dinheiro emprestado do pai, o mesmo pai que os abandonara anos antes, mas que de repente se tornou disponível quando precisaram de um lugar para ficar. Engraçado como isso funcionava. Oakley tentará uma última manipulação na porta, com Kent agarrado ao seu lado como se tivesse 12 anos novamente em vez de 15. Mãe, por favor, ela sussurrou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Só nos dê mais uma chance. Podemos fazer isso dar certo. Mas a ideia dela de fazer funcionar era que eu fingisse que os últimos 3 anos não tinham acontecido, que voltasse a ser grata pelos momentos de atenção enquanto pagava pelo privilégio. Você sempre terá uma chance de voltar à minha vida, eu disse a ela. Mas será nos meus termos, não nos seus. O olhar que ela me lançou foi puro choque, sua mãe ingênua impondo condições. Era como ver alguém descobrir que seu peixinho dourado de estimação tinha dentes. Agora, de pé na minha cozinha, eu sentia como se estivesse vendo o espaço claramente pela primeira vez em anos, as portas dos armários que a Oakley insistia em manter fechadas porque as prateleiras abertas parecem baratas, a cafeteira cara que eu não tinha permissão para usar porque você não sabe como usá-la direito,
O cantinho do café da manhã onde eu era relegado a comer minhas refeições enquanto eles se sentavam à boa mesa de jantar. Abri todas as portas dos armários. Preparei um latte na máquina sofisticada. Sentei-me à cabeceira da mesa de jantar e espalhei meus papéis por toda a superfície. O silêncio era magnífico. Meu telefone não parava de tocar o dia todo, primeiro Oakley, depois Kent, e depois a irmã de Oakley, Beth, que aparentemente fora designada como negociadora da família. Tia Pat, isso é loucura, disse Beth quando finalmente atendi. Oakley me contou o que aconteceu, e acho que houve algum tipo de mal-entendido. Não foi nenhum mal-entendido, respondi calmamente. Só uma correção que já deveria ter sido feita há muito tempo. Mas eles são família. Não dá para simplesmente jogar a família na rua. Eu ri disso, me surpreendendo com o quão amargo soou. Beth, quando foi a última vez que Oakley te convidou para uma reunião de família que me incluía? Quando foi a última vez que Kent me mencionou quando falou sobre a família dele? Eles deixaram bem claro que eu não era da família. Estou apenas orando a decisão deles. As conversas com outros parentes seguiram o mesmo padrão: choque, tentativas de me culpar, depois um silêncio constrangedor quando perceberam que eu não cedia. Ocorreu-me que nenhum deles havia ligado nos últimos 3 anos para saber como eu estava morando com Oakley. Nenhum deles havia notado que eu havia gradualmente desaparecido das fotos de família e das comemorações de fim de ano. Mas no momento em que houve consequências para essa exclusão, de repente todos se importaram com a unidade familiar. À noite, eu já havia desligado o telefone completamente. Passei os dias seguintes redescobrindo minha própria casa. Mudei meus pertences do quarto apertado dos fundos para a suíte principal que Oakley havia reivindicado como sua. Reorganizei os móveis, abri cortinas que estavam fechadas e coloquei minha música no volume que eu quisesse. No armário da Oakley, encontrei caixas com minhas coisas que tinham sido guardadas temporariamente há 3 anos atrás, fotos dos meus pais, livros que eu pensava que estavam perdidos, o conjunto de porcelana que herdei da minha avó, tudo escondido porque não combinava com a estética da Oakley. Encontrei a caixa de receitas da minha avó escondida atrás de casacos de inverno que eu nunca tinha visto Oakley usar. Dentro, havia cartões escritos à mão com instruções para jantares de domingo e tradições natalinas que Oakley havia declarado há muito trabalho para continuar. Naquele fim de semana, preparei o assado da minha avó e enchi a casa com o aroma de ervas e legumes cozidos lentamente. Arrumei a mesa de jantar com porcelana fina e guardanapos de pano. Acendi velas e abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial. Então liguei para minha vizinha, a senhora Shane, que se mantinha educadamente distante há anos porque Oakley deixará claro que as amigas da mamãe não eram bem-vindas. Pat, ela pareceu surpresa ao ouvir isso de mim. Está tudo bem? Está tudo perfeito, eu disse. Você gostaria de vir jantar? Estou fazendo carne assada. Aquele jantar foi a primeira vez que recebi convidados em minha própria casa desde que me mudei. A senhora Shen trouxe sua irmã, que trouxe sua amiga Margaret, e no final da noite, minha casa estava cheia de risos e conversas de um jeito que nunca tinha acontecido com Oakley e Kent. Esta casa tem uma energia tão boa, disse Margaret, olhando ao redor da sala. Tão aconchegante e acolhedora. Se ao menos ela soubesse o quão hostil aquilo era apenas uma semana antes. Os telefonemas de Oakley tornaram-se mais desesperados com o passar dos dias. Ela havia se mudado temporariamente para a casa de David, mas a nova namorada dele não estava nada feliz com o acordo. Kent dormia no sofá e reclamava constantemente da falta que sentia dos amigos e da escola. Mãe, isso é ridículo, disse Oakley durante uma ligação tarde da noite. Você deixou claro o seu ponto. Nós entendemos. Estávamos errados. Não podemos simplesmente superar isso? Deixar para trás e ir para o quê? Perguntei. Voltar a você me tratando como empregada doméstica? Voltar a Kent agindo como se eu fosse uma vergonha? Voltar a eu pagar por tudo enquanto me fazem sentir um fardo? Vamos melhorar, ela prometeu. As coisas serão diferentes. Como? A pergunta ficou no ar por um longo momento antes que ela desligasse. Foi aí que eu percebi que ela ainda não entendia. Ela achava que se tratava de punição, de ensinar-lhes uma lição que aprenderiam e que então tudo voltaria ao normal. Mas não se tratava de punição. Tratava-se de eu finalmente entender o meu próprio valor.
Comecei a fazer mudanças que iam além da simples recuperação do meu espaço. Mudei as mensalidades escolares do Kent para uma transferência mensal que terminaria se as notas dele caíssem ou se eu recebesse qualquer denúncia de comportamento desrespeitoso. Configurei pagamentos automáticos para o plano de saúde que poderiam ser cancelados com 30 dias de aviso prévio. Abri novos cartões de crédito apenas em meu nome e fechei as contas conjuntas das quais Oakley era um usuário autorizado. Mais importante ainda, mudei meu testamento. Durante anos, planejei deixar tudo para Oakley e Kent: a casa, minhas economias, meu seguro de vida. Afinal, eles eram minha única família. Mas família, eu aprendi, era mais do que laços de sangue. Era respeito, gentileza e cuidado mútuo. Era valorizar uns aos outros como seres humanos, não apenas como fontes de conveniência ou obrigação. Marquei uma consulta com meu advogado e criei um novo testamento que estabelecia um fundo para a educação de Kent, mas somente se ele mantivesse certos padrões de comportamento e desempenho acadêmico. A casa e os bens restantes seriam destinados a instituições de caridade que apoiavam idosos que haviam sido maltratados por suas famílias. Oakley herdaria exatamente o que ela havia me dito que eu valia: nada. 3 semanas depois de eles se mudarem, eu estava regando as plantas do meu jardim da frente quando um carro parou. Kent saiu do banco do passageiro, parecendo um pouco mais velho, mais sério. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que eu o mandasse embora. Oi, vovó, ele disse baixinho. Olá, Kent. Continuei regando, o que não facilitou as coisas para ele. Eu queria me desculpar, disse ele. Desta vez, de verdade. Não porque eu queira alguma coisa, mas porque o que eu disse estava errado. Olhei para ele então, olhei de verdade. Suas roupas estavam amassadas, seu cabelo precisava ser cortado e havia olheiras. Você está se desculpando porque entende porque foi errado ou porque não gosta das consequências? Ele pensou por um momento. Acho que ambos, mas principalmente porque eu te machuquei, e você não merecia. Foi a primeira coisa genuinamente madura que o ouvi dizer em anos. Sinto sua falta, continuou ele. Sinto falta de morar aqui, mas também sinto sua falta. Sinto falta de conversar com você, de ter você me ajudando com as coisas e de comer sua comida. Em que coisas eu te ajudei? Perguntei, curioso para saber se ele se lembrava. Tudo, disse ele, com a voz embargada. Matemática, lição de casa, problemas com os amigos. E aquela vez em que fiquei com medo de começar o ensino médio. Você sempre me ouviu e nunca me fez sentir idiota. E como você retribuiu isso? Ele se encolheu. Por ser um pirralho egoísta que se importava mais com a opinião dos amigos do que magoar alguém que o amava. A honestidade em sua voz me pegou de surpresa. Não era a manipulação com a qual eu havia me acostumado em Oakley. Era remorso genuíno. Sua mãe não sabe que você está aqui, sabe? Ele balançou a cabeça. Ela acha que estou no treino de basquete, mas eu queria vir sozinho porque isso é entre nós dois, não é? O que eu te disse. Garoto esperto. Mais esperto que a mãe, certamente. O que você quer de mim, Kent? Quero saber se há alguma maneira de ganhar seu perdão e talvez um dia ganhar o direito de ser seu neto novamente. A frase ganhar o direito me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto a perspectiva dele havia mudado. Depende, eu disse. Você está disposto a fazer o trabalho, mesmo que sua mãe não esteja? 6 meses depois, eu estava sentada na varanda dos fundos, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e rosa. O jardim estava florescendo, as rosas que eu havia plantado começavam a florescer e a casa atrás de mim vibrava com a serena satisfação de um espaço que era verdadeiramente meu. Kent manteve a palavra. Toda semana, ele dava um jeito de vir nos visitar, às vezes alegando treino de basquete, às vezes dizendo que estava estudando na biblioteca. Começamos devagar, com ele me ajudando com o trabalho no quintal enquanto conversávamos sobre a escola, os amigos e a vida. A transformação nele foi notável. Sem um reforço constante da mãe sobre seu direito, ele começou a se lembrar de quem costumava ser. O menino doce e atencioso que ajudei a criar ainda estava lá, por baixo da bravata adolescente. Ele trouxera o boletim na semana anterior, nota máxima pela primeira vez em 2 anos. Imaginei que, se você está pagando pela minha educação,
eu provavelmente deveria levar isso a sério, dissera. E eu ouvirá um orgulho genuíno em sua voz. Estabelecemos regras para o nosso relacionamento, ele me trataria com respeito, ponto final, ele reconheceria meu papel na vida dele abertamente, não o esconderia dos amigos nem fingiria que eu não importava, o mais importante, ele nunca mais usaria meu amor por ele como uma arma contra mim. Em troca, continuei apoiando sua educação e o incluí no meu dia a dia. Cozinhávamos juntos aos domingos, e eu comecei a lhe ensinar algumas receitas da minha avó. Ele até trouxe uma amiga uma vez, que me apresentou como a minha avó incrível que faz os melhores biscoitos de chocolate do estado. O orgulho que senti naquele momento valeu cada dia doloroso dos últimos 3 anos. Oakley, por outro lado, permaneceu teimosa. Ela tentou de tudo, desde fazer-me sentir culpada até subornos, para voltar às minhas graças. Apareceu com flores, com cartas de desculpas, com promessas de mudança. Até se ofereceu para pagar aluguel para morar em seu antigo quarto, mas ainda não entendia a questão fundamental. Eu disse que sinto muito, ela argumentou durante nossa última conversa. Quantas vezes preciso me desculpar antes que você me perdoe? Não se trata do número de pedidos de desculpas, expliquei pacientemente. Trata-se de entender pelo que você está se desculpando. Eu te tratei mal. Fui ingrata. Magoei você. O que mais você quer que eu diga? Quero que você entenda por que me tratou mal. Quero que você reconheça o padrão de comportamento que levou a esse momento e que se esforce para mudá-lo, não apenas prometa mudar. Ela desligou, frustrada, e não tive mais notícias dela desde então. A verdade era que eu não tinha certeza se Oakley era capaz do tipo de autorreflexão necessária para uma mudança genuína. Ela passou anos demais acreditando que era vítima em todas as situações, a que tinha uma dívida, e não a que devia. Mas eu aprendi que não podia consertar os outros. Só podia controlar minhas próprias escolhas e proteger minha própria paz. Meu telefone tocou, interrompendo minha meditação ao pôr do sol. O nome de Kent apareceu na tela. Oi, vovó, sua voz estava animada. Adivinha? Fui aceito no programa de verão da universidade, aquele para alunos do ensino médio interessados em engenharia. Que maravilha, eu disse, e falei sério. Quando começa? Mês que vem. E vovó, coloquei você como meu contato de emergência. Espero que não tenha problema. O significado daquele gesto não passou despercebido para mim. Pela primeira vez em anos, eu estava sendo reconhecida como uma pessoa importante na vida dele, não escondida como um segredo vergonhoso. Claro que está tudo bem, eu disse. Estou orgulhosa de você, Kent. Eu não teria conseguido sem você, disse-lhe baixinho. Não só pelo dinheiro para a inscrição, mas por você ter acreditado em mim novamente. Isso me fez querer ser alguém em quem vale a pena acreditar. Depois que desliguei, fiquei sentado na escuridão crescente, sentindo uma profunda sensação de satisfação, não a amarga satisfação da vingança, mas a calorosa satisfação do autorrespeito restaurado. Pensei na mulher que eu era 6 meses atrás, pequena, diminuída, grata pelos resquícios de atenção de pessoas que me tratavam como um incômodo. Aquela mulher parecia uma estranha agora. Passei tantos anos acreditando que amar significava aceitar qualquer tratamento que as pessoas escolhessem me dar, que ser uma boa mãe significava sacrificar minha dignidade junto com meu dinheiro, que manter a paz era mais importante do que exigir respeito. Mas eu aprendi que o amor verdadeiro, o tipo que vale a pena ter, exige respeito mútuo, que bons relacionamentos são construídos com base na apreciação, não na exploração, e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir o pior comportamento de alguém. A campainha tocou, me surpreendendo. Era tarde para visitas e eu não esperava ninguém. Abri a porta e encontrei Oakley parada na minha varanda, mas ela parecia diferente, de alguma forma, menor, menos arrumada do que o normal. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, e ela não estava usando maquiagem. Mãe, disse ela baixinho. Podemos conversar? Observei seu rosto, procurando sinais de manipulação ou desespero. Em vez disso, vi algo que não via há anos: humildade. Tudo bem, disse eu, dando um passo para o lado para deixá-la entrar. Sentamos na minha sala de estar, agora decorada com minhas próprias fotos e os móveis dispostos do jeito que eu gostava. Ela olhou ao redor, observando as mudanças. Ficou bom, disse ela.
Parece com você. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento antes que ela falasse novamente. Tenho consultado uma terapeuta, disse ela. Doutora Martinez. Ela é especialista em relacionamentos familiares. Levantei uma sobrancelha. Oakley sempre descartou a terapia como pagar alguém para te dizer o que você já sabe. O que te fez decidir fazer isso? Quente, ela disse simplesmente. Ele me perguntou por que eu estava tão bravo o tempo todo, porque eu dizia coisas maldosas para pessoas que eu amava. E eu percebi que não tinha uma boa resposta. Ela puxou um fio da calça jeans, sem me olhar nos olhos. A doutora Martinez me ajudou a entender algumas coisas sobre mim, porque preciso estar no controle o tempo todo, porque fico brava quando as pessoas não precisam de mim como eu acho que deveriam. E o que você descobriu? Que eu estava apavorada, disse ela, com a voz quase num sussurro. Apavorada de que, se as pessoas não precisassem de mim, elas iriam embora, como meu pai fez. Então, criei situações em que as pessoas tinham que depender de mim. E depois fiquei ressentida com elas por isso. Foi a coisa mais honesta que ela me disse em anos. E com você, continuou ela, eu não suportava que você cuidasse de mim em vez do contrário. Isso me fazia sentir um fracasso, como uma garotinha que não conseguia cuidar da própria vida. Então, me convenci de que era você quem precisava de mim. Mesmo sabendo que eu estava pagando por tudo. Ela sentiu, as lágrimas começando a cair. Eu sabia lá no fundo. Eu sabia. Mas eu me contava histórias sobre como você precisava da estrutura, como morar conosco era bom para você. Eu me convenci de que estava te fazendo um favor. Por que você está me contando isso agora? Porque quem te merece mais, disse ela. E porque você merecia mais. E porque eu quero ser o tipo de pessoa que consegue admitir quando está errada e realmente fazer algo a respeito. Recostei-me na cadeira, observando o rosto da minha filha. Não era a mesma mulher que exigiu que eu fosse embora 6 meses antes. Era alguém que havia se recuperado de verdade. O que você quer de mim, Oakley? Nada, disse ela, e a palavra me surpreendeu. Não quero nada de você. Só queria que soubesse que agora eu entendo. Entendo o que fiz e por que fiz. E me desculpe muito, muito mesmo. E se eu nunca te perdoar, se essa conversa não mudar nada entre nós, respirou fundo, trêmula, pelo menos você saberá que finalmente te vejo. O verdadeiro você. A mulher que sacrificou tudo pela filha e foi tratada como lixo em troca. A mulher que amou o neto incondicionalmente e foi levada a sentir que esse amor não valia nada. Ela se levantou, enxugando os olhos. O quente me disse que tem te visitado. Fico feliz. Ele precisa de você na vida dele, e você merece que alguém te aprecie como ele está aprendendo a fazer. Ela se dirigiu para a porta e então fez uma pausa. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você consideraria me deixar voltar à sua vida por mérito próprio? Não como alguém de quem você cuida, e não como alguém que cuida de você. Apenas como sua filha, que finalmente entende o que isso significa. Olhei para aquela mulher que me causou tanta dor, que me fez sentir pequena, inútil e indesejada. Mas também vi a menininha que costumava rastejar para minha cama durante as tempestades, que me abraçou forte na manhã de Natal, que um dia me disse que eu era a melhor mãe do mundo. Seria um processo longo, eu disse finalmente. E teria que ser nos meus termos. Eu entendo. Você teria que provar que isso não é apenas um remorso temporário, que você realmente mudou, não apenas aprendeu o que eu quero ouvir. Eu entendo isso também. E você teria que aceitar que nosso relacionamento nunca mais voltará a ser como era. Eu não sou a mesma pessoa que aceitaria desrespeito para manter a paz. Ela assentiu. Eu não gostaria que voltasse. Aquele relacionamento era tóxico para nós dois. Acompanhei-a até a porta, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses, não porque tivesse decidido perdoá-la, mas porque finalmente tinha uma escolha, um poder real para determinar os termos dos meus próprios relacionamentos. Me liga na semana que vem, eu disse. Vamos ver como vai ser. Depois que ela saiu, voltei para o meu deck e olhei para as estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia. Pela primeira vez em anos, senti-me genuinamente esperançoso quanto ao futuro.
Aprendi que respeito não é algo que você pode exigir, mas sim exigir, que amor sem respeito é apenas manipulação com uma embalagem mais bonita, e que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se valorizar o suficiente para se afastar de pessoas que não se valorizam. Ainda não se sabia se Oakley se esforçaria para reconquistar seu lugar na minha vida. Mas, de qualquer forma, eu ficaria bem. Eu tinha um lar que amava, amigos que me valorizavam, um neto que estava aprendendo a ser um bom homem, e, o mais importante, eu tinha a mim mesma de volta. Aos 69 anos, finalmente aprendi que a única pessoa de cuja aprovação eu realmente precisava era minha. E pela primeira vez em anos, eu a tive. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.